A esquerda brasileira, nos últimos anos, notadamente, ele, desde 2000, do processo do golpe contra a presidenta Dilma, de 2016, depois de 2018, vê a ascensão de determinadas lutas sociais. Eu vou falar sobre as mulheres, poderia falar sobre mulheres e movimento negro, mas vou me dedicar àquilo que eu conheço e me dedico mais, tanto intelectualmente quanto socialmente. O golpe da presidenta Dilma tornou muito evidente que o golpe contra Dilma, impeachment, não aconteceu porque a Dilma era mulher. Isso é óbvio, todos nós sabemos que o golpe aconteceu, tinha um caráter antinacional, né, antidemocrático, antipopular, para impor medidas antipopulares, né? Mas a narrativa constitutiva do impeachment, ela é forjada a partir do ódio às mulheres. Então, por que Dilma era ruim na economia? Né? Porque Dilma era uma histérica, era uma louca, né? Era uma desequilibrada. Como ela mesma diz, ela era a única nervosa no meio de homens muito calmos, né? Que são os homens que fazem política. Então, essa narrativa, quem não se lembra, né, da Dilma de perna aberta, com a gasolina sendo a bomba da gasolina, o símbolo do estupro, sendo algo absolutamente corriqueiro, né? Então, a misoginia, ela foi um fio condutor daquele processo. Isso despertou a consciência de muitas mulheres. Quem se recorda dos protestos contra o impeachment se recorda que a juventude e as mulheres eram uma força muito importante, né? Depois disso, vem 2018. Em 2018, a maior manifestação pela Frente Ampla para a construção de um cordão sanitário em torno da democracia, né? Bom, para cá entram os que são a favor dos direitos humanos, da civilização, e para lá ficam os que defendem a barbárie. Quem fez isso em 2018? As mulheres, quando construíram o Ele Não. Parte expressiva da esquerda brasileira, porque não entende nada de internet, né? E essa é uma outra parte que eu tenho dedicado à minha vida, no meu doutorado, no Se Fosse Você, viu aquelas fake news, eu vou usar o termo popular, né? Viu as fake news sobre o Ele Não, dentre as quais eu me masturbando com uma cruz, né? Ou mulheres peladas e tal. E, ao invés de olhar para o maior movimento de rua, unitário, frente amplista, que o Brasil vivia naquela eleição, ficou com medinho, porque a gente tem uma esquerda que tem medinho, né? Tem medinho da internet, aí vão falar isso da gente nas fake news, já não vamos nem fazer. Ficou com medinho. E aí confundiu os debates sobre o movimento de mulheres com um debate raso, não é que é um debate profundo, porque o debate profundo dá para fazer, sobre identitarismo. Então, a luta das mulheres, a luta antirracista, virou tudo identitário, vamos colocar nessa caixa, não vamos mais falar sobre isso. E aí, foi permitindo que o movimento de mulheres fosse disputado só por um lado, né? Que é o lado do liberalismo, que, historicamente, eu estou terminando de fazer a Ivana da Boitempo deve estar brava comigo, eu já tenho entregado ontem de noite, mas prometo que quando acabar aqui eu vou entregar. Estou terminando de escrever a quarta capa de um livro sobre a Kollontai, os dilemas, as disputas do feminismo entre as mulheres de esquerda, as mulheres de uma tradição revolucionária, digamos assim, e as mulheres liberais, tem mais de um século. Né? Só que tem gente que quer abrir mão de fazer a disputa. Então, em função de tudo isso, e pela minha própria trajetória como ex-parlamentar que fui, ex-candidata que fui, eu decidi, então, tentar, buscar, contribuir para o debate programático das mulheres, e a gente quer chegar em 26 com um programa das mulheres para transformar o Brasil, um programa que debate o arcabouço fiscal, por exemplo, dentro da lógica de qual é o Estado necessário para que as mulheres trabalhadoras possam trabalhar, porque o mundo do trabalho é interditado para mulheres mães, por exemplo. Cada vez que a gente debate empreendedorismo na esquerda, eu fico pensando assim, olha o mal que faz para a certa esquerda não debater a questão de gênero, porque se debatesse gênero e raça, ia saber que o trabalho formal é proibido para mulheres que são mães no Brasil, porque são demitidas depois da licença maternidade, porque os horários são conflitantes com a jornada das escolas, porque as creches não são uma política pública obrigatória, o Fundeb não prevê investimento público, e conseguiriam perceber que as mulheres, por exemplo, não empreendem por opção, empreendem compulsoriamente em função do mundo do trabalho que não as permite usufruir de direitos que são quase, que têm mais de 50 anos, ou que, enfim, que nós seguimos lutando para preservá-los, mas tem muitas décadas. Então, eu tenho tentado organizar isso, junto com um doutorado que não acaba nunca. Eu sempre torço, Antônio e Glauco, para que os meus orientadores de doutorado assistam as minhas entrevistas, porque eu sempre dou muitas justificativas por que eu não terminei a tese ainda, no qual eu estudo justamente um tema que se tornou mais atual ainda, com a posse do Trump, vai ter que dar um F5 no meu doutorado, né? Vou ter que atualizar
porque estudar coisa que está acontecendo é muito complexo, mas que estuda justamente a influência das ideias e da geopolítica, das ideias de liberdade norte-americana, sobretudo, né? E da geopolítica na não regulação ou nos modelos regulatórios que o Brasil adotou para a internet nas últimas décadas, desde a fundação, digamos, da internet e do desenvolvimento tecnológico do que permitiu que a internet existisse.